Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Wagner Chaves, engenheiro mecatrônico da Engenharia Híbrida, e hoje trago mais uma aula da nossa série sobre o Software Hub. E no dia de hoje nós vamos apresentar para vocês o teste de input, de pausa, de pergunta e integração de scripts Python. Tá? Vamos diretamente para o procedimento de operação, ou seja, a abordagem desses comandos durante o teste, e na sequência vamos estudar um pouquinho como eles foram criados e configurados. Então aqui no manual nós conseguimos, em outros vídeos, vocês têm explicações sobre essas guias aqui do automático do manual. No manual nós conseguimos ver qual a sequência de comandos que será executada pelo automático. Então o primeiro comando é uma pausa, tá? Com o comando altere a tensão para 24 volts. O segundo é um delay com um atraso de 2000. O terceiro é uma pergunta, o display está ok? O quarto é uma entrada, qual é o QR Code? Tá? E o quinto é um script que está chamando um script chamado retorna 10.py. Vamos executar e entender um pouquinho melhor. O primeiro teste aqui é um alerta, é uma orientação ao usuário de como ele deve proceder. Esse comando se utiliza quando temos algum tipo de teste manual. Tá? Nesse caso aqui, imagine que você tenha uma fonte regulada, né, ou regulável. Entretanto, ela não é dinamicamente regulável, não posso comandar ela através do Software Hub. Tá? Uma fonte de bancada convencional. Então, nós alertamos nosso operador para ele alterar a tensão na fonte para 24 volts. Assim que ele alterar, ele vai clicar em OK e só depois disso é que vai realmente iniciar a próxima etapa, tá? Que no nosso caso aqui é uma etapa de delay. O que o delay vai fazer? Ele vai aguardar 2 segundos e depois chamar a próxima etapa. Dei um OK, 1, 2, e aí ele chamou para mim um question. Tá? Esse question também é utilizado em caso de alguma parte do seu teste ser manual. Tá? Por exemplo, você tem um display e esse display você não encontrou nenhuma forma de validar ele dinamicamente utilizando as funcionalidades do Software Hub ou qualquer sensor no mercado, alguma coisa simples. Então, a funcionalidade vai ser perguntar para o operador se o display acendeu, se todos os LEDs do display estão ok, se o display tem um funcionamento normal. No caso aqui, eu vou dar um ok. Tá? Nós esperamos aqui 0, 1. O passou representa 1, falhou representa 0. Ele já trouxe para mim lá o valor 1, né? Então quer dizer que o display está ok. A próxima funcionalidade invocada aqui é uma funcionalidade de input. Tá? Esse input nós atrelamos ele diretamente a um leitor de QR Code. Para esse teste, nós estamos utilizando aqui um leitor de código de barra sem fio da marca Hexabon, código LCB 5600A. Então, vocês vão ver aqui no cantinho da tela o equipamento e vamos operar ele aqui para vocês identificarem. Então, o que nós fizemos aqui? Eu bipei o código de barra da própria caixa do leitor de código de barras e ele trouxe para mim ali automaticamente o 789-971-870-7027, tá? Que é o código de barra exato desse leitor. O código de barra, o leitor de código de barra, ele já tem como característica, também configurável, mas ele já dá Enter. Então ele digitou para nós naquele campo de entrada e na sequência já deu Enter. O Enter acionou o nosso botãozinho lá de continuar. Última etapa aqui, quinta, foi chamado um script Python e esse script Python retorna 10. Tá? Já vamos dar uma olhadinha e vamos fazer um novo teste agora, falhando cada uma dessas etapas para que vocês entendam as validações. Então, aqui não tem como falhar, ele simplesmente não vai sair dessa situação aqui, não vai para a próxima etapa, até que a gente não clique em continuar. Aqui é uma etapa de delay, 2 segundos, e aqui
é um question para o operador. Vamos agora dar um falhou. Isso quer dizer que o operador olhou para o display e viu que o display não estava operando corretamente. Então ele vai dar um input dentro do relatório, né, que esse dispositivo atrelado ao nosso código de barra falhou no display. Então o display está com algum tipo de problema. Tá? Então nós recebemos lá um 0. Agora aqui no QR Code, tá? Em vez de eu usar o leitor de código de barras, eu vou digitar. A nossa validação aqui foi que são apenas números, então se eu tentar digitar letras, ele não vai aceitar. E os números devem ter 13 dígitos, para ser mais específico, um EAN 13. Então vamos fazer aqui um lançamento manual de apenas 6 dígitos e vou dar um OK. Tá? Como eu estou fazendo manualmente, não inseriu automaticamente o Enter que o leitor de QR Code faz. Ok? Ele já identificou lá para nós que está fora da máscara. E o script Python é automático, então ele já veio 10. Vamos trabalhar um pouco em cima desse script Python e modificar a característica do script. Tá? Para quem entende de script aí vai ficar fácil entender. Tudo se baseia aonde está o nosso executável do SoftHub. Tá? Então no meu computador aqui ele está dentro de uma pasta específica. Então eu vou encontrar onde é que está o meu executável. Nós vamos encontrar uma pasta chamada script. Essa pasta nós criamos, depois eu vou mostrar para você lá na configuração, aonde definimos que essa pasta contém os nossos scripts. Dentro da pasta nós temos o script retorna10.py. Vamos abrir o retorna10.py. Estou abrindo aqui no Visual Studio Code. E é muito simples, né? Então a gente está importando o sys aqui para dar acesso a um retorno de saída, né? Que sinaliza que houve uma execução com sucesso. A gente tem outras sinalizações dentro de scripts aqui. Por exemplo, uma falha dentro do script pode gerar para nós já um retorno com código de erro, com nome de erro e várias outras coisas, né? E ele está printando para nós 10 no console. E é esse 10 que nós recebemos lá dentro. Lá dentro do SoftHub a gente está recebendo esse 10. E a gente espera que seja 10. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou modificar para 9. Fiz a alteração. Salvei o arquivo. Não preciso nem fechar. Tá? Posso deixar ele aberto. Vamos abrir o SoftHub novamente. Vamos executar todas as etapas. Tá? Então, altere para 24. O operador vai lá na fonte e altera. Aguarda o delay de 2 segundos. Diz que o display passou. Faz a leitura do QR Code. Agora eu vou usar o leitor. E o script Python falhou, porque a validação desse script é 10 e nós enviamos 9. Então vocês viram que isso aqui está intimamente ligado ao nosso arquivo de script propriamente. Correto? Esse aqui é um script muito simples, feito só para fins didáticos, mas imagino que esse script pode estar desenvolvendo funções muito complexas, até mesmo invocando sites, APIs, servidores, banco de dados, fazendo qualquer consulta e retornando para o nosso teste alguma informação relevante, aonde nós podemos validar esse retorno. Ok? Então vamos conhecer um pouquinho como que nós utilizamos, como nós aplicamos cada um desses comandos dentro das nossas receitas. Então vamos em configuração. Gestão de receita, scripts. Estamos aqui no nosso script, teste input, pausa, pergunta e script Python. Na etapa de teste, se você não sabe a respeito de para que serve cada uma dessas etapas aqui, nós temos um vídeo anterior na nossa playlist explicando. E aqui nós temos a sequência de testes que nós acabamos de fazer lá na tela de testes propriamente. Ok? Então nós temos aqui um comando pausa, delay, a pergunta, a entrada e o script Python. Vamos abordar um a um e entender o funcionamento, tá? A aplicação desse comando dentro dos nossos scripts. Esses comandos foram cadastrados, nós já vamos entrar no cadastro do comando e entender como cada um deles foi criado, tá? Mas todos eles estão sobre o tipo de instrumento interno, ou seja, são funcionalidades do próprio Software Hub, ok? O nome do comando, você busca ele aqui, então quando você chama Software Hub ali, ele mostra os comandos aqui, como nós já vimos também em vídeos anteriores. Ele não tem nenhum atraso,
tá? Você pode estar colocando aqui um atraso, ou seja, antes de aparecer essa tela, ele aguarda X milissegundos. Parâmetros. Tá? O parâmetro determinado para esse comando pausa é um texto. Então é uma orientação que nós vamos passar para o nosso operador do que ele deve fazer. Não tem nenhuma validação, porque é apenas um botão de continuar que aparece para o nosso operador. E o sequenciamento aqui está intimamente ligado com a linha que ele está no script. Tá? Então ele é o primeiro item, primeira linha do nosso script dentro do escopo de teste. Tá? Então, sem segredo, é um comando bastante simples. Se utiliza apenas do input text aqui, né? Onde nós vamos digitar o comando que o nosso operador deve receber. Passando agora para o comando delay. Tá? Mesmo segmento. Tipo de instrumento interno, é o instrumento hub, o nome do comando é delay, e o delay sim, ele tem que receber um atraso, né? É a parte específica do comando. Então, quanto ele vai atrasar a entrada do próximo comando depois dele. Então, nesse caso aqui, ele vai atrasar 2000 milissegundos, ou seja, 2 segundos. Tá? Não tem parâmetros, é um comando que não leva parâmetros, não tem validação, e o sequenciamento é a linha onde ele está. O comando question, pergunta, né? Então, também não tem atraso, pode ter. O parâmetro também é um input text, então você vai digitar aqui o que é esperado que o nosso operador observe e nos responda. Então é sempre uma pergunta assim, tal coisa funcionou? Deu certo? O LED piscou? O LED acendeu? Sempre uma pergunta relacionada a alguma parte do nosso teste que precisa da interação com o nosso operador. A validação já existe, então aqui esse comando ele retorna 0 quando você clica em falhou e retorna 1 quando você clica em passou. O restante dos comandos aqui também, se você não sabe como utilizar essas janelinhas aqui, nós temos também outros vídeos dentro da nossa série que tratam de cada parte dessa nossa telinha de scripts, ok? Então não vou ficar me atendo muito a esses detalhes. Se você tiver qualquer dúvida, na nossa playlist você vai encontrar para que serve cada uma dessas funcionalidades. Tá? E o nome do erro, tá? Que é o que vai aparecer lá na tela de teste e também no relatório, é nós que determinamos. Então eu coloquei aqui display. Tá? Então a gente está perguntando, o display está ok. Se o display não estiver ok, é um erro de display. Sequenciamento, novamente, apenas linha 3. O input, a entrada, né? Então, mesmo princípio, pode ou não ter atraso. O parâmetro também é um texto, uma orientação. Né? Qual o QR Code? Bip o QR Code, digite lote, várias outras funcionalidades que podem ser aplicadas com este comando aqui. Então, tudo que necessitar de um input, de uma entrada, utilizando o operador, você pode se utilizar desse comando entrada. A validação. Aqui a validação é um pouquinho mais complicada, tá? Essa validação aqui, para quem também não viu os tipos de comando, também temos vídeos com essas informações um pouquinho mais para trás na nossa playlist. Mas esse aqui é uma validação do tipo regex. Essa validação está dizendo que eu preciso de 13 dígitos numéricos, tá? Então 13 dígitos numéricos que iniciam e finalizam. Então não pode ter mais de 13 e não pode ter menos de 13. São 13 dígitos, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Ok? Seguindo o mesmo princípio do restante aqui, nós vamos ter o erro, né? QR Code. Também é uma nomenclatura que nós colocamos aqui e vai aparecer no relatório e também na tela de testes. Novamente sequenciamento, linha 4. E vamos lá a uma chamada de script, né? O script Python que nós acabamos de visualizar funcionando, como ele é aplicado aqui. Então, nós temos lá um comando dentro dos nossos comandos cadastrados aqui no instrumento hub, que é o nosso script Python. Tá? Em outros vídeos aqui, eu acho que nós já vimos a parte de scripts BAT, né? Shell scripts, funciona da mesma forma. Tá? Para quem conhece um pouquinho de script, entende como que isso funciona por baixo dos panos, mas você invoca um script. Tá? Mas
O principal aqui é entender como chamar o script. Então, uma vez que nós criamos nosso script lá, ele vai pesquisar numa determinada pasta. Nós já vamos entrar nessa configuração, na criação dos comandos, e vocês vão entender. Então, ele vai entrar exatamente naquela pasta que nós entramos, que é uma pasta chamada script, que está dentro da pasta que contém o nosso Soft Hub. E dentro dessa pasta ele vai procurar todos os scripts com extensão .py e vai mostrar para nós. No caso aqui, só temos um. Tá? Nós vamos selecionar. É um arquivo, ele leu o diretório e trouxe o nome dos arquivos. A validação. Aqui, lembra que nós estivemos lá sempre passando esse comando quando o script estava retornando 10. Quando eu fui lá no script, passei para ele ecoar no prompt 9, nós tivemos um erro. Tá? O erro que apareceu para nós lá foi esse aqui, ó, script PI. Nós demos esse nome. Tá? Portanto, essa é uma validação numérica simples. A gente está recebendo um número vindo do console e estamos validando se esse número era o esperado. Quando utilizar um comando como este? Tá? É um exemplo bem prático que nós tivemos recentemente. Nós tínhamos uma fonte, essa fonte nos dava tensão e corrente que ela estava fornecendo para o sistema, e nós tínhamos um multímetro na outra ponta do sistema, era um conversor, um DC, buck. Na outra ponta do sistema, nós tínhamos uma conversão, então entrava 12 volts e saía 5 volts. Nós queríamos saber o fator de potência, tá? Então eu tinha tensão de entrada, corrente de entrada, tensão de saída, corrente de saída. E nós não tínhamos especificamente um comando para medir o percentual, né, o fator de potência entre entrada e saída. Então nós utilizamos um script no console, enviamos para ele o valor de entrada, tensão de entrada, a corrente de entrada, a tensão de saída, a corrente de saída. Ele fez o cálculo e nos devolveu em percentual qual era o valor do fator de potência. E aí nós validamos a resposta do script em percentual. Por exemplo, 0,85, quer dizer 85% de fator de potência. Então é uma aplicação prática, um exemplo, para que vocês entendam como se utilizar desse recurso tão poderoso que nós temos dentro do Software Hub, que são os scripts, sejam eles em Python, em Shell Script ou qualquer outro tipo de script. Ok? Então, vimos aqui como integrar os comandos nos nossos scripts. Agora vamos ver rapidamente como foram criados esses comandos. Então, novamente, só para vocês, nós estávamos aqui em script, clique em Hub e volta, vou em gestão de instrumento, vou em comandos e vamos começar pelo nosso primeiro comando aqui, o nosso comando pausa. Ele foi utilizado para orientar o nosso operador a modificar a fonte para 24 volts. Como foi criado esse comando? Então, o primeiro passo. Dentro do comando, ele é um comando vazio. A gente só coloca o brackets aqui, tá? Que é onde ele vai passar a mensagem. Ele vai substituir esse brackets pela mensagem que nós colocamos lá no script. No caso, altere a fonte para 24 volts. Damos um apelido para ele. Esses comandos, todos esses comandos indicados com asterisco, tá? São comandos internos. Então eles são criados já aqui na engenharia híbrida antes do equipamento chegar a vocês. E esse comando não pode ser modificado. Tá? Então nós não podemos mudar o nome dele de pausa para alert ou qualquer outra coisa, devido ao código-fonte realmente precisar desses nomes especificamente para identificar o comando e tratar ele da forma correta. Ele não tem nenhum tipo de transmissão, então ele é validado dentro do próprio Software Hub, não em qualquer outro instrumento. Ele não tem retorno, você simplesmente dá um continuar. Portanto, se ele não tem transmissão, ele não tem uma terminação, que é lá o CRLF, o Carriage Return, CRC ou qualquer coisa do gênero, como nós já vimos em outros comandos que tem essa necessidade. O instrumento, como dito anteriormente, ele vai trabalhar dentro do tipo de instrumento interno, dentro do instrumento hub. E os parâmetros, a gente determinou para ele um text line alfanumérico. Ou seja, lá no script ele vai abrir para você um campo de texto que permite que você digite
qualquer caractere alfanumérico. Tá? Em detalhes aqui, a gente tem uma breve descrição falando qual é o uso, qual a finalidade. Tá? Usado para executar e orientar o operador quanto a alguma ação manual que deva ser feita. Aguarda que o operador despause com o OK. Bem simples, né? Bem fácil a configuração desse comando aqui, mas também é uma coisa que vocês não precisam se preocupar. Ele já é um comando default no nosso sistema. Se vocês precisarem cadastrar algum comando similar, é assim que se faz. Depois do pause, nós vimos o comando delay. Tá? Então, o delay também segue a mesma linha de raciocínio. Ele não tem nenhum comando, porque ele não tem transmissão. O nome também não pode ser modificado, portanto não tem terminação. O instrumento continua sendo do tipo interno, instrumento hub, sem terminais de origem. E não há parâmetros, tá? Então a gente não habilita os parâmetros. Por quê? O pause ele simplesmente precisa do atraso, aquele campo atraso, que já é default de todos os comandos do SoftHub. Então ele só se utiliza do atraso para que essa etapa conte o tempo em milissegundos determinado no atraso e libere para a próxima etapa rodar. Atrasa a execução da próxima linha em X milissegundos. Ok? Bem fácil também, né? Depois do delay, nós tivemos o pergunta. O pergunta era aquele comando que perguntou lá, o display está ok? E aí ele tem a confirmação. Né? Passou, falhou. Vamos dar uma olhadinha no comando. Mesmo princípio. Tá? Brackets vazio. Pergunta não pode ser alterado. Não tem transmissão, não tem terminação. Tem validação. Tá? Esse aqui modifica um pouquinho, porque ele tem retorno. Nós vimos lá que o retorno dessa pergunta é 0 ou 1. 1 quer dizer que o operador clicou em passou. 0 quer dizer que o operador clicou em falhou. Portanto, decimal. E nós vimos lá no script que nós colocamos lá a validação em 1. Né? Se deu 1, passou. Se deu 0, falhou. Mesmo princípio de instrumento, tipo de instrumento. O parâmetro também é do tipo textLine alfanumérico. Esse parâmetro é necessariamente o texto que nós informamos ao nosso operador. Tá? Voltando no nosso exemplo, o display está ok? E dentro dos detalhes aqui uma breve informação. Né? Usado para pausar e perguntar ao operador quanto a alguma visualização que deve ser feita. Aguarda que o operador despause com os botões passou ou falhou. Tranquilo? Muito fácil, né? Depois do pergunta, nós tivemos o entrada. Mesmo princípio, vazio, o entrada não pode ser alterado, não tem transmissão, não tem terminação. E esse comando aqui está sendo validado por regex. Lembra que lá a gente usou chapéu, barra, D, abre colchetes, 13, fecha colchetes, cifrão. É um tipo de linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. Tá? Se você não conhece de regex, é uma forma bem fácil de fazer validações de número, sequências de número, capturar campos dentro de uma string de texto, validar aquele campo dentro de string de texto. Então tem várias funcionalidades, é bem interessante. O instrumento segue o mesmo princípio e o parâmetro também é alfanumérico. Tá? Nós mandamos uma mensagenzinha lá para o nosso operador, qual é o QR Code? Ou capture o QR Code, escaneie o QR Code, digite o QR Code. Tá? Então é uma informação que orienta o operador quanto ao que ele tem que fazer naquele momento. Em detalhes, também uma breve informação. Né? Usado para pausar e solicitar uma entrada de texto alfanumérico ao operador. Aguarda que o operador digite ou escaneie um QR Code ou um código de barra normal, seguido por um OK. Tá? Pode ser aplicado em diversas outras funcionalidades. Número de série, lote, informações pertinentes à visualização de componentes. Componentes estão montados de acordo. Qualquer informação que nós tenhamos que adquirir através do operador. O operador vai fazer essa visualização e vai trazer para nós essa informação em modo texto. Ok? Também bem tranquilo, né? E
vamos ver o script Python. Tá? Script Python, mesma coisa. Tá? Então ele tem aqui o mesmo princípio. Isso aqui é um apelido, esse apelido não pode ser modificado. Não há transmissão. Tem uma validação, porque nós fizemos com que esse script validasse números. Lembra que a gente está recebendo 10 do script. Quando colocamos 9, ele falhou. Configuração de tipo de instrumento e instrumento permanece idêntica. E nós habilitamos o parâmetro com uma diferenciação aqui. Nós vamos usar a primeira guia, script. Na primeira guia, nós determinamos qual a pasta. Lembra que nós visualizamos a nossa pasta lá dentro da pasta que contém o executável do Software Hub? Então, a pasta script, a gente coloca script, barra, e embaixo a gente diz quais extensões nós aceitamos, ou seja, quais arquivos ele vai carregar lá dentro do meu script. Quando eu abri lá, ele mostrou para mim um script que tinha apenas um .py dentro da nossa pasta script. O mesmo princípio foi aplicado, tá, aqui no nosso script batch. Ele usa, inclusive, a mesma pasta, porém aqui é um asterisco .batch. Dessa forma, ele traz para nós todos os script batch que estão disponíveis no diretório. Detalhamento. Chama um script Python. Ok? Então, por hoje é isso. Eu queria que vocês conhecessem um pouco desses novos comandos que nós integramos no Software Hub. Tá? Tem muito ainda para passar para vocês nessa playlist de comandos, funcionalidades, formas de utilização, um manual completo de como você pode automatizar seus testes com essa fantástica ferramenta, tá? Extremamente simplificada, fácil manuseio, de fácil uso, toda documentada, um preço super acessível que pode atender você nas suas necessidades de teste do dia a dia. Tá? Fico por aqui e até a próxima. Gostou deste conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você acompanha cada novidade do nosso treinamento e fica por dentro dos nossos produtos, tecnologias e lançamentos exclusivos. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.